Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A poluição do ar continua a ser uma significativa causa de mortes prematuras. A Agência Europeia do Ambiente estima 2.110 mortes prematuras associadas às partículas finas no ano 2021. Mas se excluirmos esse ano, ainda marcado pela pandemia, encontramos estimativas com o dobro ou o triplo destes números. Grandes cidades ou zonas industriais sofrem os efeitos da degradação da qualidade do ar e da concentração de partículas, também potenciadas pela ocorrência de grandes incêndios. O que é que temos que mudar na legislação e nas políticas ambientais? Qual é o papel que está reservado aos cidadãos neste combate? E, aliás, como é que pode a tecnologia também ajudar a mitigar este problema? Questões para o programa desta semana com Francisco Ferreira, engenheiro do ambiente, autor do agora lançado A Qualidade do Ar em Portugal, numa conversa para a qual convidamos também o antigo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. Obrigado por terem vindo ao nosso programa. Começo pelo autor, aliás, começo por ambos, por uma pergunta muito genérica e muito breve para depois desenvolvermos. No ranking dos problemas ambientais, com tanta área de dispersão, onde é que devemos situar a qualidade do ar? Porque se começarmos logo pelo início da necessidade de respirar, a qualidade do ar deveria estar no topo, mas também, se calhar, a quem acompanha a política de recursos hídricos dirá que a água também é importante e, portanto, onde é que colocamos a qualidade do ar? Eu diria que a qualidade do ar, por vários motivos, se coloca, obviamente, em primeiro lugar. Nós conseguimos sobreviver várias semanas sem comer, uns quantos dias sem beber, mas sem respirar não há hipótese. Nós falamos de minutos. E realmente, só para se ter uma ideia, um adulto respira em média por dia 25 mil vezes. São 11 mil litros de ar por dia que entram no nosso organismo, 7 a 8 litros por minuto, o que é algo de absolutamente indispensável para a nossa vida, não apenas nossa, mas dos seres vivos e não só. Porque a poluição do ar é realmente a principal fonte de mortalidade do ponto de vista ambiental, comparativamente com a água, com os solos, com o resto. E tem sido parente pobre ou rico da família das políticas ambientais? Eu acho que tem sido... Não é dos parentes mais pobres. Na Universidade Nova, em Engenharia do Ambiente, leciono esta área da qualidade do ar, mas também o ruído. Eu acho que, por acaso, o ruído tem sido um parente mais pobre do que a qualidade do ar, mas mesmo assim não tem sido dada suficiente relevância a esta temática, quer do ponto de vista da população, quer do ponto de vista da administração e dos governos e das autarquias, por aí. Nuno Lacasta, onde é que a política de qualidade do ar, a poluição atmosférica, fica no ranking das políticas de ambiente? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu concordo com o professor Francisco Ferreira e adicionava um argumento à sua explicação. Há pouco foi referido que são estimadas fatalidades prematuras, portanto, gente que não devia ter morrido naquela altura, na casa dos 6 mil em Portugal por ano, na casa dos 300 mil na Europa, na casa dos 4 milhões e meio no mundo. Em Portugal isto representa uma pandemia Covid por ano, isto representa 13 vezes mais o número de fatalidades por acidente rodoviário no país. Este número de fatalidades prematuras eclipsa, obviamente, qualquer situação de poluição ambiental que o país ainda possa ter, que tem, e por essa razão concordo inteiramente com o Francisco Ferreira. Isto é, a qualidade do ar, isto não quer dizer, já agora começo já por dizer algo que o livro também refere, a qualidade do ar em Portugal, hoje, não é má. Pelo contrário, em média, é boa. O que ocorre, o que sucede, é que, quer por via de acumulação e persistência de ingestão de certas partículas, já falaremos certamente sobre isso, Sim. Todos os dias, a toda a altura, e em certas zonas, particularmente vulneráveis, temos ainda estes números, que, na minha opinião,
fazem com que esta seja uma das estatísticas, por um lado, mais conhecidas, mas por outro lado, menos divulgadas. Isto é um paradoxo. O paradoxo é que, desde os anos 70, também o livro explica muito bem isto, sobretudo, tivemos uma evolução vertiginosa da qualidade da proteção ambiental, na monitorização, na proteção de fábricas, de carros e tudo mais, mas, no entanto, temos estes números ainda. Temos aqui, de facto, um problema sério pela frente ainda por resolver, porque, insisto, 6.000 fatalidades prematuras por ano, eu considero que é intolerável. Não aparece no certificado de óbito, digamos. Ninguém morre deste ponto de vista. Isto convoca-nos também para a questão da ligação entre políticas ambientais e de saúde também, não é? E funciona esse interface ou não? Pois, essa é uma questão extremamente pertinente, porque nós, quando olhamos para as consequências na saúde de vários problemas ambientais, não nos ocorre que há aqui todo um processo cumulativo que nós temos de considerar. Em primeiro lugar, obviamente, individualizamos sempre as pessoas mais suscetíveis, e é isso também que se passa na qualidade do ar, ou seja, as pessoas que têm problemas respiratórios, cardíacos, as crianças, porque a quantidade de ar que inalam face à sua massa é muito maior, e além disso estão numa fase de crescimento, desenvolvimento, e depois também os idosos, porque têm uma maior suscetibilidade a muitos destes poluentes. E efetivamente, os efeitos na saúde são como que uma pirâmide, não é? Ou seja, a própria Organização Mundial de Saúde traduz isso muito bem. Eu tenho primeiro uma série de efeitos que são muito leves e que abrangem toda a população. Tenho uma tosse, tenho um agravamento da asma, tenho alguns problemas que vão surgindo ao longo do tempo, mas depois eu passo para um grupo de pessoas menor, mas já com efeitos mais graves, do ponto de vista da saúde, com problemas, com doenças cardiorrespiratórias maiores, saúde, até que chega à morte prematura. São menorizados os fatores desta origem até em alguns diagnósticos? Agora estou a colocar a questão da saúde. Sim, eu diria que cada vez mais, e entre os médicos de saúde pública têm vindo a ter cada vez mais a percepção destes fatores ambientais, seja do ar, seja do ruído, seja da água, seja também da própria qualidade de vida como um todo. Mas eu acho que continuamos a ter uma visão ainda um pouco, como direi, desfasada entre o ambiente em que as pessoas se encontram e os possíveis efeitos que nós temos. É através de estudos epidemiológicos, portanto, olhando para grande número de pessoas, seguindo-as ao longo de vários anos, que eu chego a estes números sobre a mortalidade prematura e também sobre a morbilidade, ou seja, sobre as doenças. Mas nós, em cidades mais poluídas, em Portugal, de acordo com o tipo de ocupação que a pessoa tenha, esta questão da qualidade do ar deveria estar mais presente na avaliação da saúde. Nuno Lacaste, esta interface com a saúde funciona ou não, por exemplo, na administração pública? Está a funcionar cada vez mais, pela minha experiência, desde o interface entre ambiente e saúde deu um grande salto, com 2 episódios importantíssimos. O primeiro foi a crise da Legionela, em 2014-15. E que foi um problema de qualidade do ar. E que foi um problema de qualidade do ar, justamente, e que foi e que obrigou, no sentido objetivo do termo, as administrações a terem que estar à mesma mesa durante vários dias, a ter que tomar decisões que, de outra forma, ou não seriam tomadas ou não se ligariam as pontas entre os diferentes desafios. O segundo momento, sim, que me parece tem sido mais persistente, tem sido com o facto de, em termos de políticas de alterações climáticas, ter tornado cada vez mais visível
a ligação, justamente, lá está a qualidade do ar, alterações climáticas e saúde pública. E se juntarmos... Apesar das alterações climáticas terem tomado aqui muito do protagonismo, às vezes, em relação à qualidade do ar. Sem dúvida. Mas esse é um dos aspectos mais pertinentes. E é daquelas situações em que, seja por que razão for, que venha, no sentido em que se notou, a dada altura, vários projetos e várias iniciativas de colaboração entre a Administração na área do Ambiente e a Administração na área da Saúde, em particular, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto Ricardo Jorge e a Direção-Geral de Saúde. Atenção que a colaboração entre política de ambiente, e o livro também refere isto, em rigor, a colaboração entre política de ambiente e política de saúde é originária à própria política de ambiente. As primeiras regulamentos de legislação sobre a política de ambiente não foi para verdadeiramente proteger o ambiente em si mesmo, os ecossistemas, foi para proteger as pessoas dos efeitos de poluição. E o livro também, na parte histórica, é muito, muito interessante. Eu próprio não tinha noção de algumas daquelas referências que remontam à pré-história, em rigor, mas remontam à antiguidade. Eu, por acaso, não deixa de ser curioso. Tenho visto alguns filmes e lido alguns livros recentemente em que esta ligação entre, por exemplo, as pinturas, os pigmentos que eram utilizados, tudo à base de metais pesados, os fornos, aquilo que ao longo dos anos foi, por exemplo, determinante para a indústria e para a arte, era verdadeiramente o uso, ou implicava o uso de substâncias dramáticas para a saúde. Não é? Vamos explicar aqui algumas coisas aos nossos ouvintes, mais em concreto. Eu tinha aqui duas ideias, há aqui alguns mitos que o livro tenta desfazer de certa forma. Vou só citar aqui duas frases. Quando olhamos para uma chaminé e vemos fumo a sair, imediatamente identificamos essa indústria como uma fonte de poluição. Nem sempre isso é verdade. Porquê? Pois porque realmente nós, muitas das vezes, temos uma chaminé de onde só sai vapor de água. E esse vapor de água é visível. E como é visível, nós achamos que temos aí uma fonte de poluição. E o contrário também é perfeitamente válido. Ou seja, eu tenho chaminés de onde não vejo sair nada e pode estar a sair dióxido de carbono em quantidades substanciais que está a agravar as alterações climáticas ou toda uma outra série de poluentes que eu não vejo. Portanto, aquilo que eu vejo são apenas os gases ou as partículas que, pela sua constituição, se tornam essa poluição visível. E esse é um alerta fundamental, não é? É que nós também, quando olhamos para um carro, podemos muitas das vezes, agora, felizmente já há vários carros ou veículos em geral que não têm tubo de escape porque são elétricos, sim, mas os que têm o tubo de escape, nós ficamos alertados quando vemos uma nuvem de partículas que são efetivamente graves, principalmente nos veículos a gasóleo. Mas noutros não vemos nada e, portanto, achamos que dali não sai nada prejudicial. E, obviamente, está assim. E as chaminés são, por natureza, hoje em dia, em 2025, digamos, pontos hipercontrolados nas suas emissões, ou não? Sim e não. Ou seja, as grandes chaminés das grandes indústrias ou, por exemplo, na produção de energia elétrica, nas centrais térmicas, sem dúvida alguma. Portanto, a própria legislação prevê que essas grandes fontes, ou as mais problemáticas, por exemplo, a incineração de resíduos, eu tenho que aí ter uma monitorização em contínuo ou de algumas substâncias de forma muito apertada, mas tenho muitos locais onde as pessoas legitimamente se queixam porque são afetadas por instalações mais pequenas e onde os poluentes têm elevadas concentrações nas redondezas. E esse tipo de... a legislação aí e as autoridades não têm, em muitos casos, tido a resposta célere para garantir que são devidamente calculados. Vamos a outra questão que as pessoas eventualmente podem colocar. Queimar lenha, como as pessoas fazem um pouco por todo o país e um pouco por todo o mundo,
Qual é digamos, o prejuízo que traz do ponto de vista da qualidade do ar, o verdadeiro prejuízo? Bem, para já que estamos a falar à escala global, nós dos 7 milhões de mortes prematuras anualmente por causa da má qualidade do ar, 3,8 dizem respeito à qualidade do ar interior. E esses 3,8 têm a ver principalmente com o cozinhar, com carvão vegetal ou com lenha. Nos países em desenvolvimento, não é? Que, aliás, é uma questão também o aquecimento. De alterações climáticas que tem sido muito debatida em relação às diferenças dos países pobres e ricos, sim, não é? Sim. E esta é mais uma diferença brutal, não é? Nós aqui utilizamos a eletricidade, utilizamos o gás, mas também há pessoas, obviamente, a utilizar a lenha, não é? E aliás... A combustão da lenha é efetivamente dramática por causa da quantidade de partículas que são emitidas. Tudo depende das condições de combustão, tudo depende se eu vou respirar esse ar ou não, mas, por exemplo, mesmo se aplica aos incêndios, nas zonas centro e norte, numa noite de inverno, eu tenho concentrações de partículas, principalmente aqui as partículas finas são as mais dramáticas, extremamente elevadas. E o mesmo nos incêndios. Eu deveria ter alertas, e de certa forma a Direção-Geral de Saúde tem-no feito, mas eu deveria fazer isso de forma mais sistematizada. As pessoas deveriam ter máscaras em casa para utilizar quando afetadas pela pluma, pelo fumo dos incêndios, mesmo que o incêndio até esteja relativamente longe. Nuno Lacasta, sobre este tema? Eu gostava de, em 2 minutos, sistematizar aqui algo que nós já ouvimos o Francisco Ferreira nos últimos minutos, que é o seguinte. Francisco Ferreira é, com toda a probabilidade, o mais conhecido ambientalista português. E, portanto, as pessoas conhecem o Francisco Ferreira há uns anos atrás da Quercus, do Minuto Verde, e hoje em dia da Zero. O que as pessoas não sabem é que o Francisco Ferreira é um académico reputado. É, aliás, um dos maiores especialistas portugueses em matéria de qualidade do ar, nomeadamente. E, portanto, este livro, na minha opinião, tendo-o lido com atenção e evocando-me, como há pouco dizia, memórias de muitos anos também de prática nas políticas públicas do ambiente, este livro é um livro muito interessante no sentido em que é informativo, é rigoroso, mas é acessível. E mais, o Francisco Ferreira termina o livro evocando a sua alma de ativista, fazendo um conjunto de recomendações que são, evidentemente, muitas delas do ponto de vista de políticas públicas, de regulamentação, mas essencialmente de comportamentos e de atividade por parte das populações, das pessoas, relativamente a esta problemática. Já lá vamos, às sugestões do Francisco Ferreira. E, portanto, onde eu quero chegar é que é um bocadinho também como já nos habituou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que edita este livro, é um livro que nos permite ficar a saber da problemática, saber como agir, mas sobretudo percebê-la de uma forma muito acessível, coisa que muitas vezes não acontece em livros sobre temas mais reputadamente técnicos. Francisco, vou ler. Outra ilusão comum é que as fontes de poluição do ar estão todas associadas à atividade humana. Nada mais enganador? Nada mais enganador mesmo, porque o poluente mais dramático, que são as partículas, ou que é as partículas, é sempre difícil aqui o uso do singular e do plural. As partículas são verdadeiramente o poluente que causa maiores prejuízos para a saúde, de longe, em comparação com vários gases que nós também se emitem em diferentes fenómenos de poluição. E nós temos o peso, por exemplo, da emissão de partículas por fontes naturais, direta ou indiretamente, é absolutamente brutal. Por exemplo, nós temos problemas de saúde que devemos, e cujos alertas acontecem por vezes em Portugal,
quando temos o transporte de poeiras do Saara, do norte da África para Portugal, e obviamente essa origem é natural. Se nós tivermos um vulcão, obviamente aí temos não apenas partículas, mas outros compostos que são dramáticos também para a saúde. Mas as próprias florestas são o principal emissor de hidrocarbonetos, que depois também podem dar origem a outros poluentes como o ozono, neste caso como poluente à superfície, que nós devemos ter cuidado. Ainda bem que falas do ozono, porque acho que era importante explicar aos ouvintes os vários ozonos desse ponto de vista. Sim? Mas eu gostava de fazer só uma interjeiçãozinha sobre Sim. isto que o Francisco estava dizendo, porque eu não quero que fique a impressão, e não é claramente a intenção, de que, porque entre as causas de poluição atmosférica existem causas naturais, nada podemos fazer, logo, algumas daquelas fatalidades são quase que inevitáveis. Eu gostava que isso ficasse claro. Ainda bem. Você estava a ter o mesmo pensamento ao falar. Não, exatamente, porque são precisamente, apesar das principais fontes serem de origem natural, não é? De alguns poluentes em determinadas ocasiões, o que é facto é que as mais prejudiciais e aquelas que nos afetam diretamente são relacionadas com a atividade humana. Ou seja, eu posso ter uma enorme mancha de partículas a deslocar-se do Norte de África para a Península Ibérica, Sim, que nos vai afetar, sem dúvida, mas eu estar a viver no centro de Lisboa ou no centro do Porto, com os veículos ali mesmo ao pé, se então for uma criança num carrinho que está a uma altura até mais baixa e próxima da altura do está a sofrer um impacto direto. Quer dizer, o impacto é incomensurável. Já vou aí, mas só explicar a questão do ozono, porque durante muitos anos se falou do ozono, um determinado ozono, e aqui também estamos a introduzir um outro tipo de ozono. Vamos explicar rapidamente? Bem, o ozono é o mesmo, ok? Só há uma molécula de ozono, que são 3 átomos de oxigênio, não haja dúvidas em relação a isso. Agora, eu tenho chamado ozono bom, que é o ozono que está na estratosfera, portanto a cerca de 45, 50 km de altitude. É esse que permite a vida na Terra como nós temos, porque os raios ultravioleta, principalmente aqueles que têm maior energia, ficam aí retidos e, portanto, nós falamos do buraco do ozono, principalmente no Polo Sul, durante o verão do Polo Sul, que é ali em alturas de agosto, setembro, depois a partir de junho até setembro, outubro, e aí é uma redução. Continua a haver sempre lá ozono, felizmente, mas há uma redução grande dessa camada de ozono e sabemos que as consequências podem ser cancros nos animais, nas pessoas, problemas de pele. Foi um dos etc. temas mais populares e mediatizados do ambiente. E foi dos melhores sucedidos até agora em termos de negociação internacional. Portanto, e esse é o ozono bom. Okay? E o ozono mau? O ozono mau é o ozono que nós temos, também é o chamado ozono troposférico, porque está nesta camada mais próxima da superfície, e por isso se chama troposférico ou de superfície. É o mesmo ozono, mas este ozono é formado, ele não é emitido diretamente, ele é formado a partir de um conjunto de reações que se dão na atmosfera e que têm como precursores, por exemplo, os óxidos de azoto, que é tudo o que seja reações de combustão gera óxidos de azoto, e também os compostos orgânicos voláteis, por exemplo, os automóveis, as pinturas, a gasolina, que as em próprias dias florestas. quentes e de vento fraco, o que é que acontece? Exatamente. E em que eu tenho aqui um ingrediente fundamental. Tem que ter radiação solar e tem que ter também a temperatura para acelerar essas reações. Por isso é que no verão eu vou ter dias em que o ozono me atinge concentrações extremamente elevadas e eu tenho os avisos à população. E o pouco vento ajuda, vamos lá ver, o pouco vento ajuda a formar mais o ozono por uma razão simples, porque ele fica sobre uma determinada zona e afeta mais as pessoas, e além disso as reações também se dão mais frequentemente. E agora o picante na questão do ozono, a questão dos alertas sucessivos. Houve melhorias nos últimos anos desse ponto de vista ou não? Eu acho que nós ainda temos
pouca informação a ser passada à população. Acho que era muito importante, e eu lembro de ter estas conversas com o Nuno Lacasta quando ele ainda estava à frente da Agência Portuguesa do Ambiente, e é algo que eu acho que deveria, algures, conseguir-se essa arquitetura, tal como a Proteção Civil nos envia SMS a dizer cuidado que eu vou ter aqui um agravamento do tempo dramático, eu deveria ter aqui formas para, por exemplo, determinadas zonas onde eu esteja a verificar essas concentrações elevadas, todas as pessoas nessa zona, por exemplo, recebam um alerta. Eu concordo. Porquê é que isso não acontece? Eu concordo. A informação que é disponibilizada ainda é de uma forma que eu diria genericamente passiva. Ela é colocada em vários sites, mas este tipo de alerta, que hoje em dia é muito fácil fazer com a tecnologia... Porquê é que não se faz? Eu creio que é basicamente uma questão de considerar por parte de várias entidades, sobretudo na área da proteção civil e municipal, que isto talvez não seja prioritário. Eu acho que temos que mudar a mentalidade. E daí, mais um exemplo que é dado que é um capítulo muito interessante sobre a educação e sensibilização, porque a educação e sensibilização não é só da população em geral, é de muitas vezes dos decisores. E, portanto, concordo inteiramente com este nível de alerta, e não só do ozônio troposférico. Reparem, os alertas de partículas em suspensão vindo do Saara, por exemplo, ou de qualidade são melhor hoje em dia do que eram há uns anos atrás. Estamos em um processo que eu acho que às vezes é um pouco lento e devia ser mais rápido. Não há um problema de indicadores e de rede de monitorização? Eu diria que nós cumprimos o que a legislação tem, nos obriga à escala europeia, mas obviamente e as estações de monitorização de referência são extremamente dispendiosas, mas temos um problema de qualidade de alguns dos dados, que tem vindo a ser melhorado. Os equipamentos têm que ser mais recentes, não posso falhar nessas medições, mas tenho que ir aqui mais além do ponto de vista daquilo que é a informação sobre qualidade do ar. Neste momento já começamos a ter sensores que vários municípios estão a colocar e que estão a afinar para que eu não tenha apenas 4 ou 5 estações numa grande cidade como Lisboa, mas passe a ter dezenas de sensores. Inclusive as próprias pessoas já começa a haver dispositivos que podem colocar em suas casas, mais tarde se calhar ligarem ao telemóvel para fazerem essa avaliação da qualidade do ar. E portanto há aqui também um envolvimento possível da população, que é muito receptiva quando sente os prejuízos. Em Lisboa, por exemplo, ou noutros locais do país, nós sentimos por vezes o odor... Isso é um odor misterioso, Francisco. Há vários odores. Há um que não é misterioso. O que é que sabemos sobre os odores de Lisboa? Já agora vamos lá. Vamos lá ao especialista. Há um odor que não desde quando? Um odor dos últimos, sei lá, meses e anos. Vamos lá ver. Há aqui uma indústria muito característica de odores, e por isso até tem ali na sua regulamentação, tem que olhar para poluentes específicos, que é a pasta de papel. E, portanto, o cheiro a ovos podres, não é? Essa é uma. Outra são, por exemplo, os aterros. Os aterros de resíduos urbanos também têm um cheiro a lixo, adocicado, por aí. Depois tem outras indústrias, por exemplo, e determinadas instalações que processam o lixo, pode não ser só um aterro, também tem esses problemas. Ultimamente, temos tido, de acordo com o trabalho que fizemos na Universidade Nova, claramente a identificação da queima de bagaços de azeitona, bem longe, na zona de Ferreira do Alentejo e em algumas outras instalações, onde, com determinado vento, eu acabo por sentir esse cheiro aqui na zona de Mas na maior Lisboa. parte dos casos estamos a falar do episódio de pasta de papel. Em muitos casos, sim, sem dúvida. No caso de Lisboa, temos na Península de Setúbal também. Na Península de Setúbal, não é? E, portanto, com vento de sudeste, o nosso nariz é absolutamente espetacular, porque consegue detectar melhor
consegue detectar melhor alguns compostos e a sua mistura do que Mas é alguns inevitável, aparelhos. é inevitável? Não é possível travar isso? Em alguns casos sim, noutros não. A pasta de papel tem-se conseguido melhorar muito, mas ainda não há nenhuma fábrica de pasta de papel com este tipo de processo que não cause. E não é só uma questão em Lisboa. Se Se fazemos autoestrada Lisboa-Porto, vamos passar. Temos muito mais. Muitas temos a Figueira da pessoas. Foz, temos a Exatamente. Cacia, quer dizer, temos a Vila Velha de Ródão, há realmente essas fontes, e também temos os aterros. Agora, é muito importante, por exemplo, nós fizemos um trabalho e temos feito esse trabalho com várias empresas e com municípios, onde com a ajuda das pessoas, mapeamos e despistamos qual é a origem. Então, há um papel dos cidadãos aí. O papel dos cidadãos aí, que inclusive até nós distribuímos uma aplicação para o telemóvel onde a pessoa diz agora está-me a cheirar. E nós cruzamos isso com a direção do vento, com a velocidade do vento, para ver, ok, então vem daqui. Ou então a pessoa está a queixar-se da empresa tal e afinal é a outra. É um capítulo do livro que se chama Ciência Cidadã e que tem mais um contributo que me parece muito interessante, e a propósito do tema dos odores, justamente, este envolvimento dos cidadãos, das populações, com ferramentas de monitorização. E eu gostava de voltar ao tema da monitorização, porque Sim. também acho que é um tema que vale a pena refletir um pouco sobre ele. Em termos de qualidade do ar, sem embargo, disse o Francisco, não temos em Portugal, hoje, um problema de maior no que diz respeito à monitorização. E sempre que eu ouço alguém a falar, pela minha experiência de quase 30 anos, de que é preciso reinventar a roda para a monitorização do que quer que seja, incluindo em qualidade do ar, eu desconfio e explico porquê. Porque normalmente significa que o resultado material de tentar redesenhar tudo outra vez é adiar, entre outras coisas, a informação das populações. Portanto, nós temos que construir sobre o que já temos. Temos largas dezenas, para não dizer centenas hoje em dia, de mecanismos, incluindo estações de medição de qualidade do ar. É verdade, há algumas indústrias que medem a qualidade do ar, mas reportam num ciclo que não é diário, ou seja, não é incontínuo, e isso creio que é um desafio que tem que ser ultrapassado, que não é fácil, porque justamente Não é caro. uma obrigação legal? Não é uma obrigação legal de reportar diariamente em algumas indústrias. Mas, sobretudo, onde eu queria chegar é aqui. De facto, hoje em dia, com a tecnologia, nós temos que dar um salto. Porque a tecnologia dos anos até 90, e no exílio do século, de estações de monitorização de qualidade do ar, junto a determinadas fábricas, junto a determinadas avenidas, é muito importante, é fundamental, mas não é exclusiva. Hoje em dia, nós temos, como dizia o Francisco, sensores nos telemóveis que podem ser usados e cruzada essa informação, e aí é que entra também a inteligência, porque temos que então ter sistemas de modelação e de simulação muito robustos e com gente muito inteligente a montá-los, e explico porquê. A medição de um sensor no meu telemóvel pode-me dar uma informação que, na prática, cuja fiabilidade pode ser muito baixa. Sim, não é e nós temos calibrado. que calibrar esta informação. Sim. Mas se nós calibramos à exaustão, nós não tomamos decisão. E, portanto, é um novo equilíbrio que estamos aqui, creio eu, a procurar encontrar, não só no ar, num conjunto de outros sistemas ambientais, que é como é que utilizamos o poder da tecnologia moderna e dos sensores para complementar as formas de medição tradicionais, calibradas, validadas, para tomar decisões, para informar as populações e, em casos também relevantes, para fazer fiscalização e poder funcionar. Por acaso, um dos grandes desafios que eu acho que nós temos na qualidade do ar pela frente, não é? É termos a capacidade de juntar toda a brutal quantidade de informação que nós conseguimos criar ou recolher, porque nós podemos correr modelos de qualidade do ar para ver como é que vai estar a qualidade do ar amanhã, depois da manhã, modelos que são de uma complexidade enorme, muitas das vezes. Mas temos as pessoas a poderem também dar o seu contributo e a pesar nessa avaliação. Temos satélites que neste momento nos dão em tempo real, quer dos Estados Unidos, quer da Europa, para muitos poluentes, o que é que se passa cá em baixo. E, portanto, o verdadeiro desafio é
por um lado, nós integrarmos esta informação toda para garantirmos a melhor resposta em termos de avaliação, e depois as pessoas poderem a utilizar no dia-a-dia e, mais ainda, ao estarem sensíveis, aceitarem as medidas que são, por vezes, difíceis ou que interferem no seu dia-a-dia para reduzir essa poluição do ar. Mas a rede pode ser calibrada de uma forma mais fina do ponto de vista tecnológico, ou seja, é preciso um investimento grande nesse ponto de vista? Eu diria que a rede tem que ser atualizada em algumas zonas do país, a rede oficial, não é? E há também outras redes integradas que são privadas, que também podem estar naquilo que é a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, o Qualar. Elas estão, mas não estão na mesma, com o mesmo nível de informação que a oficial tem, não é? Agora, a questão é que eu posso descer ainda a uma escala maior. E é impressionante ver os projetos que têm surgido nos últimos anos. Em Londres, por exemplo, testou-se os sensores serem colocados em pombos que nos davam, portanto, uma ideia de como é que estava o ar por onde eles iam voando. Por exemplo, em vários locais dos Estados Unidos ou na Holanda, os sensores estão nas bicicletas. Há vários, e eu consigo mapear a qualidade do ar nas várias ruas que vão sendo percorridas. Ou seja, há aqui várias estratégias em que há já vários mapas que nos permitem definir um caminho a pé para eu ir de uma aplicação para eu ir do sítio A ao sítio B. Sim. Onde inclusive já há cidades onde essa recomendação tem em conta a melhor qualidade do ar e não apenas o tempo. E, portanto, nós precisamos aqui de mais informação e de mais envolvimento das pessoas, quer como utilizadoras desta informação, quer também como produtoras desta informação para o todo da administração e das universidades que ajudam nesta gestão. Gostaria de introduzir a questão local neste debate e o que é que está verdadeiramente na mão dessa camada local, deste tipo de atividades. As intervenções por si de municípios, existe uma parametrização e uma coordenação entre as várias camadas, estamos até em endoautárquicas. Isto é um assunto que um autarca pode fazer a diferença no município? Se estiver sensibilizado para esta problemática no conjunto de tantas outras, a resposta é obviamente que sim. Devo dizer, contudo, pela minha experiência, agora é melhor ser eu a dar este dado primeiro, tem sido algo frustrante na última década e meia. Aliás, ao ponto de Portugal ter tido um contencioso europeu relativamente a uma obrigação tão básica quanto a de reportar, a de apresentar, melhor dizendo, planos de ação para justamente combater os episódios de qualidade do ar num conjunto de aglomerações, uma noção que o Francisco também apresenta no livro, de aglomerações, que são um conjunto de municípios que por várias características são relevantes de ser considerados para efeitos de combate às questões de qualidade do ar. Nós tivemos várias aglomerações em Portugal, sobretudo na Zona Norte e na Zona Centro, e também em Lisboa até certa altura, que não preparavam estes planos. E isso era, obviamente, o incumprimento da lei comunitária. E quando nós estamos, portanto, ao nível de preparação de planos para agir, precisamos fazer melhor. Isso não tenha mais pequena dúvida. E o que é frustrante, duplamente frustrante, é que em muitos desses municípios havia medidas já para combater a qualidade do ar, mas depois não eram organizadas neste plano e, sobretudo, em algumas medidas, sobretudo em situações de pico, que justificariam, por exemplo, a interrupção de uma determinada via rodoviária durante umas certas horas até passar a poluição local muito concentrada. Tem sido difícil igualmente, por razões várias, e também é uma outra matéria que o livro recomenda, e o Francisco Ferreira recomenda há muitos anos, a identificação de zonas nas cidades que são mais poluídas. É por essa razão que se faz
propostas de zonas sem carros. Ou certo tipo de carros com maturidade de idade não podem já ali existem circular. limitações. Sim, mas só Agora, pega no batom porque... eu acho que é mesmo uma questão de falta de sensibilidade e de vontade política e de responsabilização das autarquias. Nas áreas urbanas em particular. Sim. Quer dizer, como é que nós, por exemplo, em Lisboa, olhando para os dados de 2024, nós continuamos a ultrapassar o valor limite anual de um poluente específico, que é o dióxido de azoto, que tem a ver com o tráfego rodoviário. E, portanto, o que era necessário fazer, obviamente, é transformar aquelas zonas, Liberdade, Baixa, por aí, em zonas, eu diria mesmo, praticamente sem carros, só para, ou eventualmente para veículos elétricos, bicicletas, andar a pé, quer dizer, mas a própria logística ser com veículos elétricos é isto que é urgente e que nós não temos tido vontade política para fazer. Aliás, repare-se o seguinte, nós, desde há 10 anos, que não mexemos no grau de exigência da chamada zona de emissões reduzidas. Ou seja, na zona mais importante, mais poluída de Lisboa, que está classificada, porque a ZER tem duas zonas, tem uma zona mais interior e uma zona mais exterior. Na zona mais fulcral, só se proíbe carros que tenham mais de 25 anos. Quer dizer, quantos carros mais de 25 anos é que eu tenho a circular na Avenida Liberdade? Quer dizer, eu tinha que ter muito mais exigência, mas isso agora já começa a ser ultrapassado. A União Europeia começa a olhar para a retirada completa dos veículos de combustão nestas áreas mais importantes. Aliás, só por um pequeno alerta, é que a atual legislação fixa como média anual para o dióxido de azoto 40 microgramas por metro cúbico. Eu aqui só interessa o número, 40. Nós estamos um pouco acima desse valor. E em 2030 a legislação europeia diz que nós não podemos ultrapassar 20. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda 10. Ora, quer dizer, nós temos basicamente 5 anos para passar a metade os valores que temos de dióxido de azoto em alguns locais dos centros urbanos, onde estamos ainda a incumprir a legislação que está. Resolvendo a política de transportes, resolvemos uma grande parte do problema de qualidade do ar. E do clima. E do ruído. Ou seja, a questão dos transportes é absolutamente fulcral, prioritária, no que diz respeito à qualidade de vida de uma cidade nestas diferentes valências, entre outras, para além do próprio espaço urbano. Nuno Lacasta? Eu aqui gostava de introduzir um tema que não é uma crítica, mas é um comentário que se me suscitou, uma reflexão que se me suscitou na leitura deste livro e em geral nestas problemáticas, que é o seguinte. É o tema da economia. É o tema menos abordado de todos aqueles que eu creio que são relevantes nesse livro, se me permite esta nota, Francisco. E está dentro da minha não especialidade. mas que é um tema muito, muito importante, porque, vamos ver, vou simplificar um argumento complexo, mas se nós pensarmos, mais uma vez, no número de mortes prematuras que falámos há pedaço em Portugal, na casa dos 6.000 por ano, e se tivermos em conta os impactos económicos do número de horas de trabalho perdidas, já nem digo da tristeza das famílias, o impacto no sistema de saúde para tratar destas pessoas ao longo de vários anos, que são doenças que se tornam crónicas, o impacto em termos de, evidentemente, saúde pública, que é sempre na casa dos bilhões de euros. E depois, mas por outro lado, se olharmos para, se calhar, uma percepção coletiva de que, mesmo sendo preocupantes estes números, a quantidade de gente que precisa de utilizar carro para se deslocar é de milhões, 2, 3 milhões, mais 2 milhões e tal é o parque automóvel, se eu não estou enganado. Por isso há uma transição para o elétrico, por exemplo. O que isto quer dizer é que, na cabeça das pessoas, em geral, conseguem, conseguem computar a seguinte informação: eu tenho que ter em conta a prioridade que são
2 mil de veículos e 2 milhões, melhor dizendo, de pessoas em movimentos pendulares diários que têm que se deslocar de um lado para o outro. Se juntarmos a isto, também é um fator económico, aí de rendimento per capita, de que somos um país que não consegue, aparentemente, aceder a veículos de primeira geração novos e que temos que comprá-los em segunda mão, temos aqui, de facto, um desafio que é eminentemente económico, que devíamos ter mais trabalho ao nível das instituições, da academia, no sentido de explicar às pessoas que a equação económica, em rigor, pende no sentido da proteção e não no sentido da economia só de gerar atividade económica. Sobre o tema... Mas fazendo as contas, eu não sei, já não me lembro se escrevi alguma frase sobre isso ou não, mas eu acho que essa questão é absolutamente pertinente, que é, sai muito mais caro os custos para o sistema de saúde, e acho que não, sai muito mais caro para o sistema de saúde estas implicações da má qualidade do ar do que o dinheiro que poderia ser investido, ou que deveria ser investido, em algumas melhorias, nomeadamente no sistema de transportes. Mas a questão dos transportes é que as próprias pessoas, muitas das vezes, não fazem as contas devidamente. Porque eu já tenho um passe nas áreas metropolitanas que não significa que as pessoas não utilizem o carro até determinada zona, mas depois podem utilizar perfeitamente o transporte público. Agora, o transporte público também tem problemas da qualidade da oferta. Há aqui realmente... É uma das principais queixas dos cidadãos. Exato. Portanto, eu tenho que ter aqui uma urgência grande naquilo que são as prioridades destas políticas de Estamos quase a acabar. O transporte aéreo e a forma como, por exemplo, Lisboa é impactada, certamente quem mede qualidade do ar vai ali à rotunda do relógio ou à rotunda do aeroporto e certamente os números devem ser um pouco assustadores, não, Francisco? Não estou a falar só de ruído, estou a falar da qualidade do ar. Sim. Não, são num poluente que ainda está precisamente a ser investigado, mas que se calcula e que não é monitorizado, não faz parte das estações de monitorização, mas que é o grande alerta da Organização Mundial de Saúde nesta revisão mais recente das recomendações, que são as partículas ultrafinas. E eu tive o prazer de orientar uma tese de doutoramento e inclusive alguns dos artigos publicados para o caso de Lisboa, mostram que eu tenho como que um rasto de partículas. As medições foram feitas, por exemplo, desde Alcântara até à pista do aeroporto, com níveis sucessivamente superiores e preocupantes, porque realmente o tipo de combustão, o tipo de motores de combustão associado aos aviões favorece muito as emissões destas saída do aeroporto vai melhorar a qualidade do ar aqui em Lisboa. Isso parece-me evidente, não é? Vai piorar? A questão vai piorar noutra zona. Exatamente. Mas a configuração do aeroporto, na localização onde está, em termos de qualidade do ar, é possível mitigar essa operação de alguma forma? Não, só mesmo através da tecnologia dos próprios aviões, que também têm vindo a melhorar. Okay. Mas, e aí há uma questão também muito importante, que é Lisboa e outros locais e outros centros urbanos e outros sítios no país. Quando nós falamos da qualidade do ar, a qualidade do ar é resultado de duas coisas. É daquilo que nós emitimos, muito da meteorologia. A meteorologia é absolutamente decisiva. Eu ter muito vento com diferentes direções em que a poluição vai dispersar Sim. ou não, e do relevo. E o relevo aqui, por exemplo, Lisboa, não é nada favorável em determinadas zonas, e no Porto também, e a configuração dos edifícios, e acaba por ter aí picos de concentração por causa do ambiente construído. Outra questão, naquilo que estamos a falar da frustração e da falta de planos, uma configuração mais metropolitana destes planos faria diferença? Eles são, por natureza, metropolitanos. Quer dizer, isto é, quando a escala da legislação da qualidade do ar é aquilo que nós chamamos as aglomerações, como aliás o Nuno referiu. E as aglomerações não é Lisboa. Eu tenho a aglomeração Lisboa Norte, ou a área metropolitana de Lisboa Norte. Portanto, eu tenho, obviamente, que pensar nestas medidas à escala regional. E por isso também quem é responsável por estes planos são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e não
os municípios. Uma nota rápida antes de eu ir fechar aqui com o Francisco. Eu acho que o livro, como disse desde o princípio, é um livro muito, muito interessante, porque depois, no final, entre outras grandes vantagens do livro, tem 5 conjuntos de recomendações que creio que ajudarão as pessoas que o lerem a refletir e a agir sobre como contribuir para melhorar a qualidade do ar no nosso país. Havia aqui um tópico sobre a qualidade do ar interior que está nessas recomendações, já agora, muito rapidamente, para quem está em casa, substituir lareiras, não é, por recuperadores de calor. O que é que as pessoas podem fazer, Francisco? Sim, as pessoas passam a maior parte do tempo em casa, não é? E por isso é muito importante por exemplo, o dióxido de carbono, que é um problema em termos de aquecimento global, pode ser um problema dentro de casa. Não é no ar ambiente, aí é só por causa do aquecimento global, mas dentro de casa, eu ter muitas pessoas a respirarem no mesmo espaço pode ser problemático. Portanto, arejar a casa, mas sem perder a eficiência energética, portanto, abrir as janelas todas ali durante 1 minuto, 2 minutos. Se eu tenho sistemas de aquecimento, procurar, se tiver dinheiro, se tiver apoios, apostar nas bombas de calor, que são muito eficientes, mas, pelo menos, se usar lenha, ou se pensar em usar pellets, em que a combustão é mais completa, emite-se menos partículas, e também ter recuperador de calor e ter lareiras que até algumas já estão certificadas para reduzir esta poluição do ar. Utilizar veículos elétricos, mais bicicleta, é um conjunto de recomendações. Tudo que seja realmente evitar os veículos a combustão é o fundamental, porque aí é muito o fulcro dos problemas de poluição que nós temos nos centros urbanos em Portugal. Quem ler o livro vai encontrar estas sugestões no final do programa. Obrigado, Francisco. Obrigado, Nuno Lacastre, pela vossa presença. Debatemos aqui a qualidade do ar em Portugal, com base neste livro de Francisco Ferreira, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está nas plataformas digitais em podcast. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.